Boa tarde. Como está a infraestrutura das escolas depois da pandemia? Para responder a esta pergunta, a Subcomissão Temporária para Acompanhamento dos Impactos da Pandemia de Covid-19 sobre a Educação realizou na manhã de hoje uma audiência pública remota. Por todo o Brasil existem escolas onde falta energia elétrica, água potável, biblioteca, quadra de esportes, internet e outros itens necessários para um bom funcionamento. O colegiado convidou especialistas para responder à pergunta: quais são as instalações físicas necessárias nos estabelecimentos de ensino para proporcionar uma educação melhor aos alunos? A infraestrutura, ela é um elemento que colabora para a garantia do direito à educação, né? Então, a plena realização do direito à educação, ele passa por um ambiente saudável, ele passa por um ambiente seguro, ele passa por um ambiente que estimule o aprendizado. E aí, durante a pandemia, né, quando começou a se discutir o retorno às aulas presenciais, muitas pessoas diziam: a escola não está preparada, a escola não tem água potável, né? Então, a pandemia, né, ela veio trazer à tona problemas estruturais das escolas que já são antigos, né? Então, veio colocar a luz sobre determinadas coisas que eram inaceitáveis, mas ficavam muitas vezes escondidas, né? Como escola sem água, sem o mínimo de infraestrutura adequada. O acesso à internet rápida foi destacado como uma necessidade básica. Isso ficou evidente quando foi preciso implantar o ensino remoto e continua sendo importante para garantir a educação no mundo contemporâneo. A dificuldade que temos no norte e no nordeste do Brasil na conexão das escolas mesmo. Quando nosso primeiro ano de 2020 da pandemia, tivemos escolas que não tinham conexão nenhuma. E o trabalho que precisou ser feito, conseguimos realmente com um prejuízo muito grande para o processo de ensino-aprendizagem, foi através de apostilados. O senador Flávio Arnes, presidente da subcomissão, lembrou que é sempre importante definir de onde virão os recursos para aprimorar a educação. A inclusão do CAC na proposta do novo Fundeb, que é o custo aluno qualidade, né, que agora é um preceito constitucional também. Então, é um momento assim de tentarmos articular tudo isso junto com o professor Manuel, municípios, estados, sociedade, universidades, né, para que os resultados sejam melhores na educação. Hoje, às 16h, vai ser realizada a sessão especial do Senado para comemorar o Dia do Administrador. Os senadores devem votar amanhã em plenário a medida provisória que concede autonomia à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é o órgão responsável por aplicar e fiscalizar a Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada em 2018. Com a medida provisória, a ANPD deixa de ser um órgão da administração pública federal vinculado à Presidência da República para ser uma autarquia de natureza especial. Na prática, a mudança significa independência administrativa e financeira, já que a ANPD não estará subordinada à presidência nem a ministérios. De acordo com o texto, os cargos atuais da ANPD serão transformados em comissionados e serão transferidos para a autarquia servidores da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. A medida provisória também cria, sem aumento de despesas, o cargo comissionado de diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O texto foi aprovado sem emendas pelos deputados na semana passada e está na pauta da sessão plenária do Senado desta terça-feira. A MP tem que ser votada até o dia 24 de outubro para não perder a validade. Projetos de lei que punem erros considerados excessivos nas pesquisas eleitorais foram apresentados na Câmara e no Senado. O assunto divide os parlamentares.
Os institutos de pesquisa têm sido questionados pela classe política desde o resultado do primeiro turno das eleições, que mostrou divergências entre os números divulgados por essas empresas e os apurados nas urnas. No Congresso, os parlamentares estão se movimentando para apresentar propostas que possam punir erros excessivos nas pesquisas. Nos últimos tempos, algumas legislações já trouxeram um ganho para essa área, no nosso entendimento. Por exemplo, agora as pesquisas elas precisam ser registradas no TSE, o comprador e o valor tem que ficar visível e amplamente divulgado para todos aqueles que tiverem interesse. Então está previsto no site do TSE. As cotas utilizadas, ou seja, a cota estatística, o plano amostral precisa ser apresentado junto com um questionário para evitar manipulações. Então são elementos da legislação que a gente entende que evoluíram na utilização das pesquisas dentro do processo eleitoral. Um projeto do senador Marcos Duval pune empresas de pesquisa eleitoral cujos resultados divulgados nos últimos 5 dias úteis anteriores ao pleito sejam divergentes dos apurados oficialmente para além de 2 pontos percentuais além da margem de erro. Nesses casos, a empresa ficaria inabilitada de realizar pesquisas eleitorais por 8 anos. O senador também pediu a criação de uma CPI para investigar as empresas que realizam as pesquisas. O documento já possui número de assinaturas suficientes para a abertura da comissão, mas ainda precisa ser lido em plenário. Muitos brasileiros não querem perder o voto, então seguem o que as pesquisas estão dizendo. E nós estamos escutando muito que essas pesquisas elas são entregues de acordo com o que o cliente deseja. Para o líder da minoria no Senado, o senador Jean Paul Prats, os institutos de pesquisas devem ser objetos de análise e não de investigação. No caso das pesquisas, o que é que se há de fazer? O trabalho que o Legislativo faz. Compilar os projetos que a Casa já tem em curso sobre isso, que estão sendo discutidos, parlamentares da Câmara e do Senado, fazer eventualmente ampliar o debate ou focar o debate mais com uma sessão de debates, com audiências públicas nas comissões respectivas a esse assunto e tentar amalgamar todas essas opiniões e fazer uma proposta unificada, um projeto de lei talvez maior, mais denso, sobre pesquisas e sobre institutos de pesquisa. Basta isso. Não há o que investigar necessariamente, não há por que chamar esse instituto de pesquisa para uma investigação. Você vai chamá-los para um debate construtivo. Resulta disso aí um projeto de lei, eventualmente. Se ele for urgente, a gente vai se debruçar sobre isso e aprovar. Se não for urgente, ele vai percorrer os caminhos naturais das comissões, das deliberações, tanto na Câmara quanto no Senado. Eu acho que isso basta nesse caso. O eleitor ele tem que entender que a pesquisa é uma sensibilidade, não é uma certeza. Nem o próprio Instituto trata aquilo como certeza. Como eu não acredito em manipulação, eu acho que não necessitaria uma CPI. Dei o apoio porque acho que a gente tem que debater. Pode ser numa audiência pública, pode ser num âmbito de comissão, mas com razoabilidade, com parcimônia, com equilíbrio e com os atores participando. Isso é o mais importante. Na Câmara dos Deputados, outro projeto tramita com o mesmo objetivo. Essa proposição prevê pena de 4 a 10 anos para resultados fora da margem de erro. O presidente do Senado considerou a proposta inadequada e afirmou que o debate sobre pesquisas eleitorais deve ser feito após o segundo turno das eleições. Isso é inapropriado sobre todos os aspectos, inclusive sobre o aspecto jurídico. Portanto, é preciso ter muita cautela também, muita prudência. Se busca coibir erros de pesquisa, é preciso fazer de forma inteligente e razoável. Não se pode punir institutos de pesquisa e os seus responsáveis simplesmente por uma aferição inexata, até porque erros podem acontecer e pode haver sim uma diferenciação de uma pesquisa correta numa quinta-feira com um resultado diferente no domingo da eleição. O voto impresso não será adotado no segundo turno das eleições. O alerta é do Senado Verifica, serviço que checa informações que circulam sobre o Senado na imprensa e nas redes sociais. É falso que o voto impresso será adotado no segundo turno das eleições de 2022. O boato começou a circular nas redes sociais logo após o fim do primeiro turno. Uma publicação antiga sobre a Sugestão Legislativa 9 de 2018, que propõe a implantação do voto impresso, voltou a ser divulgada, acrescentada de informações falsas, dizendo que a consulta pública não está sendo divulgada. Existem consultas públicas
públicas sobre todas as proposições em análise no Senado, desde o início até o fim da tramitação. A consulta pública sobre a sugestão legislativa número 9 de 2018 está disponível no site do Senado desde quando foi apresentada em 2018. A sugestão propõe a implantação do voto impresso em 100% das urnas e qualquer pessoa cadastrada no portal pode registrar sua opinião a respeito. Isso ainda está sendo analisado no Senado, mas todo ano, desde 2018, todo ano aparece uma enxurrada de mensagens falando sobre isso. Então, algumas mensagens dizem que o presidente do Senado acatou esse projeto. Isso não existe. O presidente do Senado não acata o projeto. O projeto, segundo a Constituição Federal, há várias formas de se apresentar o projeto. Há outras publicações que dizem que a consulta foi tirada do ar. Isso também não é verdade. Para que o voto impresso seja utilizado, a medida primeiro tem que ser prevista em lei. Mas mesmo que uma nova lei fosse aprovada em caráter de urgência, não teria efeito agora, pois qualquer alteração nas regras eleitorais tem que ser feita com pelo menos 1 ano de antecedência. Qualquer cidadão que desconfiar que uma informação sobre o Senado é falsa, incorreta ou tem a finalidade de gerar engano a respeito da casa, pode solicitar a checagem pelo e-mail do Senado Verifica, pelo formulário no site do Senado ou por ligação telefônica gratuita de qualquer lugar do Brasil. É importante ficar sempre atento para identificar notícias suspeitas. Títulos apelativos e exagerados, erros de ortografia, concordância ou lógica e o estímulo ao compartilhamento imediato são sinais de alerta. Se a gente desconfiar daquilo ali, ficar na dúvida, ficou com um pouquinho de dúvida sobre aquilo, é melhor não compartilhar. É melhor pedir alguém para verificar, é melhor entrar num veículo de comunicação, num site de notícias, por exemplo, e ver se aquela informação é verdadeira realmente. A Consultoria de Orçamento do Senado volta a fazer acompanhamento diário das despesas do governo com políticas para as mulheres. O relançamento do painel Mulher foi possível porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 obrigou o governo a divulgar de forma transparente os valores investidos nas políticas de gênero. O relatório será atualizado diariamente. Entre 2006 e 2012, a Consultoria de Orçamento do Senado elaborava, junto com a ONG Cefêmea, o acompanhamento diário dos recursos utilizados em políticas voltadas para as mulheres. O Orçamento Mulher utilizava como base os dados do Poder Executivo. Mas em 2012, o Executivo mudou a metodologia de classificação das ações e ficou inviável para os técnicos do Legislativo fazer o acompanhamento das atividades do governo. Foi preciso que, em 2021, os parlamentares da Comissão de Orçamento incluíssem na Lei de Diretrizes Orçamentárias a obrigação de o Poder Executivo especificar as ações realizadas em benefício das mulheres. Do começo deste ano até agora, consultores do Senado, em parceria com a ONG Cefêmea, se debruçaram sobre os dados do governo para elaborar o novo painel Orçamento Mulher. O trabalho está sendo coordenado pela consultora de orçamento Rita Santos. E o primeiro dado que apareceu foi a redução dos recursos destinados pelo governo federal para as políticas de apoio às mulheres. A gente pode ver aqui que em 2021 o governo mandou um projeto de lei orçamentária com 220 bilhões de reais nas políticas destinadas às mulheres. Em 2022, esse recurso caiu para 205 bilhões. O orçamento que saiu do Congresso previu 237 bilhões de reais para as mulheres em 2021 e 233 bilhões em 2022. Para 2023, o governo mandou no projeto da lei orçamentária 227 bilhões. Quanto vai sair daqui, a gente só vai saber depois que o projeto for votado e aprovado. Outro dado importante é que os recursos são quase que integralmente destinados a políticas obrigatórias, como, por exemplo,
Saúde, esse é o recurso para as mulheres no Ministério da Saúde. No Ministério da Cidadania, que paga os benefícios do BPC, por exemplo, a gente tem o segundo maior orçamento. No Ministério da Educação, temos o terceiro maior orçamento para as mulheres, com 50 bilhões, e os recursos destinados ao Ministério da Mulher, que realmente deveriam ser recursos bem dirigidos, bem direcionados, são praticamente irrisórios, 245,9 milhões de reais. Segundo Rita, responsável pelo tema orçamento sensível a gênero, como é chamado tecnicamente na lei orçamentária, a nova metodologia adotada pelo governo federal ainda é imprecisa e deve ser aperfeiçoada. O governo está identificando como recurso destinado a mulheres o dinheiro usado em atividades que não são exclusivas, como, por exemplo, recursos destinados à extensão rural. A paralisia infantil, uma doença grave causada por um vírus, volta a ameaçar após 38 anos do último caso registrado no Brasil. O motivo do alerta é o baixo comparecimento aos postos de vacinação. Após 2 prorrogações, em 30 de setembro chegou ao fim a campanha pela vacinação contra poliomielite ou paralisia infantil 2022, sem que os resultados fossem alcançados. Mesmo com vacinas disponíveis em número suficiente nos postos de saúde, a baixa adesão preocupa as autoridades e os profissionais da área, pois a imunização é a única forma efetiva de prevenção. O que aconteceu recentemente é que, com as baixas coberturas vacinais, aproximadamente 30 países no mundo têm surtos de poliomielite. E o Brasil hoje é considerado um país de alto risco, assim como vários países vizinhos nossos, a Argentina, a Bolívia, o Paraguai. Então vamos cuidar de uma doença muito grave que pode deixar o seu filho paralítico ou até com sequelas muito mais graves pela poliomielite. A senhora sabe o que é poliomielite? Sim, é uma doença que ataca crianças, principalmente. Paralisia infantil e desenvolvimento neurológico complicado. Sabe as consequências dessa doença? Sei, meu irmão teve. O senhor sabe o que é poliomielite? Não sei não. Ela vai sentindo febre, vai sentindo dores, né? E aí começa a ter a paralisação em partes do corpo, né? A senhora vacina seus filhos? Sim. Tem todas as vacinas em dias. Ricardo teve contato com o vírus antes dos 2 meses de idade, por isso nem chegou a tomar a primeira dose da vacina. As sequelas ficaram para sempre. Então, minha vida toda, né, desde que eu me reconheço por gente, né, que eu me vejo como diferente do restante do meu grupo de convivência. Diferente dos meus irmãos, dos meus primos, dos meus amigos, na escola. Né? Então isso sempre marcou muito, tanto a minha fase da infância quanto a minha adolescência. A cobertura mínima recomendada para a vacina contra a paralisia infantil é de 95% das crianças. No entanto, de 2016 até agora, os resultados ficaram abaixo disso. No ano passado, apenas 69% foram efetivamente imunizadas. A proteção não passa do pai para o filho, a proteção é pela vacinação. Então, a gente precisa também dar oportunidade que os nossos filhos estejam protegidos. E é importante ressaltar que a vacina da poliomielite, a oportunidade que a pessoa tem para tomar no calendário de rotina é na infância. Completou 5 anos de idade, a pessoa de rotina não tem mais essa oportunidade. Se a poliomielite é uma doença tão ameaçadora e de consequências gravíssimas, como se explica a queda no nível da vacinação? É certo que a pandemia e o medo do contágio com o coronavírus foram fatores importantes, mas as hipóteses para o baixo comparecimento aos locais de vacinação envolvem também dificuldades financeiras, pouco conhecimento sobre uma doença que foi considerada erradicada e a falta de campanhas publicitárias anuais que, desde a década de 80, mobilizavam pais e responsáveis para que vacinassem seus filhos. A campanha, ela chama atenção para aquele problema e consegue administrar uma dose a mais para aquela criança, para que ela fique mais protegida contra essa doença, que está com um risco muito grande dessa doença reintroduzir no nosso país. Então, a campanha tem todo esse potencial, uma proteção a mais e o chamativo de mídia, de publicidade para aquele momento.
A campanha é um chamamento, é um alerta, é para trazer, é para reforçar essa ação. Mas as vacinas, elas estão disponíveis nas salas de vacinação e os pais podem livremente acessar essa política pública, que é um direito das crianças e um dever do Estado prover. Com simpatia e humildade impressionantes, esse pai, servidor público, doutor em epidemiologia, manda uma lição de vida para outros pais e mães. Tenho 2 filhos, meus filhos sempre estão nas salas de vacinação quando há necessidade, né? Eu sempre aviso aos pais, né, que filho amado é aquele filho que está prontamente vacinado. Não, grava de novo. Bem pertinho do prédio do Congresso Nacional, atrás da Praça dos Três Poderes, está localizado o Espaço Israel Pinheiro, uma referência em educação para o desenvolvimento sustentável. Achei muito bom estar mais próximo da natureza, o espaço muito aconchegante, estar conhecendo mais quem foi Israel Pinheiro. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia sobre Israel Pinheiro, eu nem conhecia muito ele, só conheci de falar mesmo, mas eu aprendi agora e achei muito legal. Uma aula de história, cidadania e desenvolvimento sustentável. Primeiro museu interativo de Brasília, o Espaço Israel Pinheiro se tornou uma referência para escolas no Distrito Federal. Desde 2012, mais de 40 mil alunos de escolas públicas e privadas já passaram pelo projeto de educação desenvolvido aqui. Esse é um espaço público que nós temos, né? E nós temos que ter uma integração dentro do colégio, porque aqui dentro do Espaço Israel Pinheiro nós temos vários conteúdos que são programáticos da nossa escola e é uma forma da gente trazer uma extensão da escola também, né, para outros espaços em Brasília, né? E que a gente tem a integração de várias disciplinas aqui, né? Nós temos arte, história, nós temos geografia, ciência, sociologia e física dentro de cada um dos respectivos espaços que eles têm voltados a essa parte educacional. Trilhas pelo Cerrado, conteúdos virtuais e jogos variados ajudam as crianças a interagir de forma lúdica com problemas reais e descobrir soluções. Eu gostei bastante da parte que a gente teve com a interação com as plantas e a parte que a gente pôde montar o nosso satélite e os nossos carros. A ideia do Espaço Israel Pinheiro é ser uma referência nacional em educação para sustentabilidade. Não existe desenvolvimento sem educação. E educação tem que começar na base, no primário, para estimular a inteligência das crianças. E é isso que eu faço aqui no Espaço Israel Pinheiro. A localização é privilegiada. O Espaço Israel Pinheiro fica bem pertinho do Congresso Nacional, dá para ver daqui, e atrás da Praça dos Três Poderes. Ali fica o Espaço Oscar Niemeyer e toda essa área verde faz parte do Bosque dos Constituintes. Aqui no dia 4 de outubro de 1988, véspera da promulgação da nossa Constituição Cidadã, parlamentares constituintes plantaram várias mudas típicas da flora brasileira. Aquele ali é um pau-ferro, que foi plantado por Ulisses Guimarães. É a história do Brasil, da conquista da nossa cidadania, que se mistura com a história de Brasília. O nome do engenheiro e político Israel Pinheiro está intimamente ligado à construção da nova capital. Filho do ex-senador João Pinheiro, ele veio para o Planalto Central com Juscelino Kubitschek para presidir a nova CAP, empresa que construiu a cidade. Doutor Israel Pinheiro, presidente da nova CAP e responsável pela construção da nova capital. E logo após a inauguração, foi nomeado o primeiro prefeito de Brasília. O engenheiro e tocador de obras era também um apaixonado pela educação e pelo meio ambiente. Eu fico muito emocionada porque minha avó me entregou essa responsabilidade há 20 anos atrás e eu estou aqui até hoje lutando para implementar o sonho da educação para as crianças pobres, que era o pensamento de João Pinheiro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.